Opa! Boa tarde, 14h57. Estou aqui para uma live fantástica, sensacional. Aguardando aqui o Emanuel. Hoje nós vamos fazer um bate-bola show, muito interessante. Olha, a Tassi acabou de entrar aí. Fala, Tassi! Tudo bem com você? Maravilha! Já vai metendo o dedo no aviãozinho aí, distribuindo isso pra galera. Toca no coração, porque quanto mais coração essa live vai recebendo, mais em destaque, mais em evidência ela fica. E bora tocar o terror. A Duda acabou de chegar aí também. Maravilha! Galera entrando, o Manuel acabou de chegar, meu parceiro, camarada. Sua solicitação. Só aguardando o Emanuel aqui e bora tocar o terror no Instagram. Vamos botar o terror. E aí, Manu, como é que você tá, meu querido? Tranquilo. Preparado para botar o terror aqui? Tô convidando a galera aqui, tô mandando aviãozinho pra todo mundo. Show de bola. Galera, você que tá entrando aí, mete o dedo nesse aviãozinho, manda para 10, para 20 pessoas no mínimo. Porque além de você agregar esse conteúdo, esse conhecimento para a sua vida, você vai transbordar na vida de outras pessoas. Vai ser uma live hoje para destravar esse Instagram. Vamos passar de 1 hora aqui. Se o Instagram deixar, a gente passa mesmo. Tem que deixar, somos generais. É isso aí. Dominamos sobre tudo. Vamos para cima. Tô mandando para a galera aqui também. E vamos que vamos. Galera, você que está chegando aí, mete o dedo nesse coração também, mete coraçãozinho para essa live ficar em evidência, porque você está aqui, você vai receber conteúdo de qualidade, não é qualquer coisa não. Então é o que vai agregar valor para a sua vida, para o seu crescimento, e eu tenho certeza que serão momentos aqui de qualidade. Ângela chegou, Wellington, sejam bem-vindos. Você que está chegando na live aí, digita aí de onde você é, de qual cidade você é, eu quero saber. Vamos começar a interagir aqui para saber onde está atingindo essa live. Emanuel tem feito um trabalho bacana aí, somente nessa quarentena, tá pior que o coronavírus, não parou. Coitado do corona. Tá lastrando. Tá lastrando aí mais que uma epidemia, mas na parte boa, levando mensagem de paz, de esperança, transformação para a vida das pessoas. Com certeza. Trouxe umas pinceladas bíblicas aqui, Brunão, para a gente ativar as duas primeiras camadas da identidade do pessoal aí. Vamos fazer o pessoal entender quem eles são. Guilherme doideira, deixa eu mudar a temperatura dessa luz aqui, peraí. Aí, deixa branquinho. E aí, Guilherme? Como é que tá, doideira? Guilherme, eu vi que fez uma live com o Emanuel ontem, cara, tava cansadaço, mas vi que ficou salvo no guia, eu vou acompanhar lá. Creio que vocês tocaram um terror no mundo ontem. Uma das coisas que eu falei com o Gui ontem já é o prenúncio aí da proposta que eu vou fazer pra gente botar o terror aqui agora, Brunão. Show de bola. Só tem uma coisa, então se você tem o estômago fraco, se você é cheio de mimimi, nhenhenhé, é religioso, nem fica isso daqui, mete o X, vaza, que isso aqui você não vai aguentar não. É isso mesmo. No final das contas, parceiro, isso aqui é para ativar a sua identidade, aquilo que Deus espera e aquilo para que Deus criou você para você ser, e não para o que os religiosos querem que você seja, não. Exatamente. Que o bagulho vai ficar louco. Somos o terror dos religiosos aí, que tem matado mais que o próprio pecado, né? Paralisado, Exato. travado vidas, destinos.
Enfim, é uma praga na humanidade aí, só que Deus está levantando pessoas que descobriram de fato e se empoderaram de suas identidades e que vai fazer acontecer e manifestar de fato o reino nessa terra. É chegado o reino dos céus. Uhum. Brunão, Vamos então, lá. me permite aí dar a primeira pincelada? Manda pau, não economiza tinta não. Ontem eu fiz a live com o Gui e você assim como eu, sabe que o nosso cérebro ele tem um viés cognitivo negativo, né? Sim, A gente tem, infelizmente, a tendência natural cognitiva de pender para o lado negativo das coisas, né? E eu já vou começar citando Romanos 8:28, que eu citei com o Bruno, com o Gui ontem, que fala, o apóstolo Paulo cita lá em Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é assim, o Bruno tá botando orelha, nariz de cachorrinho aí, meu irmão? apertei sem querer aqui. Então, ó, cara, se está escrito na Bíblia, vamos lá, somos cristãos, a gente tem que acreditar no que está escrito lá, é ou não é? E está Exatamente. escrito que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou eu não acredito, ou eu não amo a Deus. Perfeito. Porque, cara, Todas eu não é deixo... algumas coisas, é todas, independente Todas da não é circunstância. algumas, e não são só as coisas boas, não são só as coisas que dão certo, são todas. É ou não é? Exato, exatamente. Então é assim, só que aí as pessoas por muitas vezes pegam esse versículo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que eu propus para você, para a gente falar das duas primeiras camadas da identidade. Porque, olha lá, as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. A maioria das pessoas, Bruno, não conseguiu ou não consegue ou ainda não identificou qual é o verdadeiro propósito de vida delas. E essa é a primeira camada da identidade, ou não é? Exatamente, é um projeto. Só que veja bem, um projeto, vamos lá para o lado da engenharia civil. Quando o engenheiro faz a planta, faz um projeto, não quer dizer que aquilo já aconteceu. Exige o quê? Exigem esforços, matéria-prima, uma movimentação para que aquilo se torne uma realidade. Então, o projeto, a única coisa que você precisa é acreditar naquilo. Porque se você acredita no projeto, você vai fazer aquilo acontecer. E a primeira camada, de fato, ele é um projeto para todo mundo. Não é só para mim, não é para Emanuel, não são para pessoas, poucas pessoas. É para todos. Mas a pergunta que eu faço é, será que você acredita nesse projeto? Será que você consegue enxergar a sua vida algo muito além do que simplesmente trabalhar, pagar suas contas, tirar 30 dias de férias por ano e se aposentar no final da vida no INSS? Será que você enxerga além disso? Existe um projeto. Emanuel, fala um pouco desse projeto aí. Cara, o projeto começa pura e simplesmente lá em Gênesis 1:26, é ou não é, Brunão? Gênesis 1, Quando 26. Deus, né? Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e para que ele domine sobre todas as coisas. Então é assim, primeiro eu preciso acreditar nesse projeto, é isso que você falou. E eu preciso acreditar. Ou primeiro, desacreditar no que muitas pessoas quiseram fazer a gente acreditar, que somos animais racionais. E ao contrário daqueles que acreditam que são animais racionais, né, Brunão? A gente foi criado no 6º dia, não foi criado no 5º, né? Exato. Agora, se a pessoa acredita que ela foi criada no 5º, que é um animal, um primo ancestral do macaco, tá tudo certo se essa pessoa vive fazendo palhaçada na Terra. Tá tudo certo. Uhum. Mas eu não, sou imagem e semelhança de Deus, nasci para dominar sobre todas as coisas, governar essa Terra e fui feito no 6º dia. E melhor do que isso, Deus não só fez nós a sua imagem e semelhança, como, olha lá, é isso que você falou, se eu acredito que eu sou primo ancestral do macaco,
É, Ó, Gui. eu por muitas vezes, né? Eu não vou, de novo, eu preciso saber, porque a primeira camada da identidade, que é o projeto, é como Deus me vê, né? E Deus me vê, vou citar agora Romanos 8, 14. Olha lá como que Deus nos vê. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus já me vê como filho. Continua, no versículo 15. Porque não recebestes espíritos de escravidão. Aí, parceiro, voltamos para Gênesis 1:26. Se Deus fez o homem à imagem e semelhança para dominar, Ele não quer que a gente seja escravo, porque Ele colocou em nós espírito não de escravidão. E aí tem muita gente que está escrava do coronavírus, tem muita gente que está escrava da televisão, das informações, da religiosidade, tem muita gente que está escrava em bolhas religiosas, tem muita gente que está escrava dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, porque não entendeu que está lá, ó, em Romanos 8,15, não recebemos espíritos de escravidão. A gente recebeu o espírito para dominar. Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. Né? Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Né? Continuando, só para continuar essa passagem de Romanos 8,14, para as pessoas entenderem quem que elas são. Se você não sabe como que Deus te olha, porque o religioso vai te olhar e vai fazer com que você acredite que você é o seu pecado. Na verdade, você não é o seu pecado, você é um pecador. E o religioso, quando te faz acreditar que você é o seu pecado, ele diminui o seu tamanho perante Deus e perante ele e perante aquelas pessoas que você convive. Perfeito. Deus ama o pecador e não o pecado. Então você tem que entender que você não é o seu pecado. Você Exatamente. É um pecador. E, de fato, o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, mas não é porque Deus ele vai se afastar de você. É nós que acabamos o quê? Nos afastando de Deus, fazemos do pecado algo muito maior do que aquilo que Deus já deixou em nós, que é o Espírito Santo, e ficamos criando essas tretas na nossa cabeça e vivemos uma vida medíocre, até abaixo da média, para se dizer. E veja bem, nós começamos a pegar histórias, né, de grandes heróis da fé, grandes personagens bíblicos. Davi, por exemplo. Cara, pode juntar a população de Vinhedo e Jaguariúna inteira, não vai cometer mais erros que esse cara. Um homem segundo o coração de Deus. Só que veja bem, quando você comete erros tentando acertar, fazer alguma coisa e você está no caminho, isso vai aperfeiçoar você. Só que tem uma chave aí que muita gente não pega. Não tenha medo de errar. Só não cometa os mesmos erros. Se você está tentando e você erra, não estou dando legalidade para pecado também não. Mas quando você não tem vergonha, não é tímido em relação a cumprir o teu propósito nessa terra, e não se preocupa com o que os outros vão pensar, vão falar, e nesse caminho você está errando, não se preocupe. É o teu propósito, é a tua missão. E nisso ele vai ser aperfeiçoado. Só não cometa os mesmos erros. Evolui, busque crescimento. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E nós fomos condicionados a vida toda a achar o erro uma coisa ruim. Não estou falando de pecado, estou falando de várias formas de erro aqui. Por exemplo, as pessoas se envergonham ao cometer um erro, a tentar fazer alguma coisa, e antes de tentar, ela já tem medo de não dar certo, por aquilo que as pessoas vão pensar ou vão falar. Só que a criança, segundo a neurociência, até ela aprender a dar passos firmes até os 2 anos de idade, em média, ela caiu, tropeçou mais de 1000 vezes. Imagina uma criança, poxa, tentei uma vez, 2, não vou mais andar. Acabou. E nós, seres humanos adultos, às vezes, no meio do percurso, acontece alguma coisa, já desiste, a energia já vai para metade, errou uma segunda, uma terceira vez, abandona tudo. O ser humano é criativo, o ser humano é resiliente. Tem até o exemplo da água que você deu na nossa formação lá, que eu achei fantástico aquilo, a forma de se adaptar às situações. Vou deixar para você essa, vai. Para quem não... Na verdade...
É assim, é só assistir um filme que chama... na verdade, eu vi numa série. Fala que a água é um elemento sem forma. E por ela não ter forma, ela se adapta ao ambiente que ela é colocada. Se você colocar água num copo, ela vai se adaptar a um copo. Se você colocar a água numa vasilha, ela vai se adaptar à vasilha. Então, a água, ela é um elemento sem forma. E a partir do momento em que... se você jogar ela no chão, ela vai esparramar. E o ser humano é composto por 70% de água. Então, a nossa natureza é feita 70% para conseguir se adaptar às situações. O problema é que a maioria dos seres humanos, em vez de se adaptar e de evoluir, ela se acomoda. Ela, por muitas vezes, não se reveste da identidade que Deus... Para de ficar distorcendo sua cara, meu irmão. Eu não consigo concentrar no que eu estou falando aqui, ó. E a gente não... E aí o ser humano não consegue praticar essa resiliência que está na continuidade aqui de Romanos 8,14, que eu ainda não terminei. Dá uma olhada a forma como que Deus olha para nós. De novo, não acreditem no que os religiosos falam para vocês. Não acreditem. Depois nós vamos pular para a segunda camada da identidade, mas eu ainda estou falando da primeira. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofreremos. Também como Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí o versículo 19 para mim é a perfeição, Bruno. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Para quem não conseguiu pegar esse código, ó, pega aí, ó. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, Deus está esperando você se revelar, meu irmão. Deus está esperando você encontrar o seu propósito, você se colocar no seu caminho, você se colocar na sua missão, você colocar aquilo que você tem de melhor em prática para que o projeto que Ele tem para você comece a se cumprir. Mas isso não vai acontecer enquanto você continuar inventando desculpa, historinha, agora é o coronavírus, depois é meu patrão, depois é minha mulher, depois é isso, depois é aquilo. Ou você se revela como um filho de Deus e você vai lá e cumpre o seu propósito, ou você vai continuar se escondendo e fugindo do seu projeto, do seu propósito, da sua missão. Está lá em Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. E Ele está aguardando que cada um de nós se revele. Para que cada um de nós, a partir daí, cumpra esse projeto que Ele tem para nós. E aqui na minha fértil imaginação, aí eu fico pensando, né? Somos filhos. Aí se a gente está falando de religioso que mata a pessoa não só espiritualmente, mas destrói a vida, até mais que o próprio pecado. Filho é uma palavra muito forte. Nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. É claro, entrar na presença de Deus com reverência, pela santidade de Deus, sim, mas nós somos filhos. Agora vamos lá. Se nós, sendo maus, como seres humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é dono de todas as coisas. E como que nós entramos, talvez, na presença de Deus? Na nossa genealogia carnal. Quando você está na casa do pai ou da mãe, você vai lá ficar pedindo para abrir a geladeira, fica pedindo para sentar no sofá, ou você vai onde você quer e pega o que você quer para você? Deus é nosso Pai. Ele nos deu tudo por direito. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Como será que nós nos apresentamos diante de Deus? Ainda, ó, primeira camada de identidade, somos imagem e semelhança deles. Será que ao invés de ficarmos pedindo, enchendo o saco, enchendo a paciência do Pai, que Ele já nos deu todas as coisas, não é só pedir a bênção, ir lá e tocar o terror e fazer acontecer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?
E são todas, não importa se é crise, se a notícia está falando que vai explodir, o mundo vai acabar, vai morrer milhões de pessoas. Cara, todas as coisas. É tudo seu. Pede a bênção, vai lá e faz. Nada te impede. Faz sentido isso que eu estou falando, Emanuel? Mas faz total sentido. E é assim, e é por isso que eu sempre fui, e depois que eu conheci a verdade, né, essa verdade libertadora que é a palavra de Deus, que é Jesus, tudo ganhou ainda mais clareza para mim, porque no final essas bolhas que nos impedem, né, de viver o nosso verdadeiro propósito, sejam elas ideológicas, políticas, marxistas, religiosas, no final das contas não só nos afastam de Deus, como nos afastam da nossa verdadeira essência, né? Da nossa verdadeira missão, do nosso verdadeiro propósito, né? E aí, eu já queria pular, porque assim, para quem não sabe, vamos fazer essa primeira, e aí já fica até um convite aí para a gente fazer as próximas, tá? As duas primeiras camadas da identidade, primeiro, né, é a missão, é o propósito, o que, como Deus te vê, o que Ele espera, o projeto que Deus fez para a sua vida. E a segunda camada é a autoimagem, né? A autoimagem é como a gente se vê, mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né, Bruno? A autoimagem é como eu me vejo, mas ela não é construída por mim, né? Ela é construída por quem, Brunão? Principalmente pelos pais, né, ou responsáveis na infância, e uma terceira pessoa muito forte, cara, na construção de autoimagem são os professores, por incrível que pareça. Uhum. Então e aí? Aquilo que nós temos, né, a visão a respeito de nós, mas que foi colocado por pessoas que eram autoridades emocionais sobre nossas vidas. Porque uma criança não tem filtro, não existe um filtro emocional. Então tudo aquilo que é falado, independente do nível ou intensidade, ela toma como verdade para ela. E aquilo se torna a autoimagem dela. E a pergunta que eu faço para você que está assistindo é: como está a sua autoimagem? Ela é de acordo com aquilo que Deus já falou sobre você? Vai lá, Emanuel. Parece até que você sabe qual versículo que eu vou usar. Manda bala. Eu fiz uma reunião essa semana e que é assim, a nossa autoimagem é construída, infelizmente, por essas pessoas que não precisam de passaporte para entrar na nossa vida, né? Nossos pais, a nossa família, professores, e por muitas vezes os pais não sabem os erros que cometem quando falam pequenas coisas para os seus filhos, né? Ah, não faz isso, moleque burro! Ah, que você não faz nada certo! E que a professora, né, repreende e chama o aluninho de ignorante na frente dos coleguinhas, e ele vai construindo essa autoimagem e por muitas vezes vai distorcendo a imagem ou a forma como Deus vê ele. Exato. Se Emanuel, você tem problema só ressaltando, antes de você falar... Pode lá. Só entendendo, né, que por trás de todo comportamento negativo, por mais negativo que seja, existe uma intenção positiva. E se os nossos pais não tiveram essa inteligência emocional, a sabedoria para conduzir dessas formas, é entender que eles deram o melhor que eles tinham com os recursos que possuíam. E olha como isso, mesmo que por um olhar negativo lá atrás, tudo isso moldou o nosso propósito de vida. Por quê? Porque a nossa maior dor tem ligação direta com o propósito nosso aqui nessa terra. Então, mesmo que seja algo negativo, sempre existiu uma intenção positiva. O que vai determinar isso é a lente que você coloca para enxergar essas coisas. Veja bem, não é o que determina a minha vida, não é o que acontece comigo, mas a forma que eu reajo a tudo aquilo que acontece. E são essas lentes que nós devemos colocar. E isso é facilitado simplesmente por você entender o projeto. E aí, olha lá, de novo, você só levantou a bola para eu chutar. Quando você entende o projeto, por mais bem intencionado que você falou, que, por exemplo, às vezes o seu pai, a sua mãe, te repreende e vai colocando palavras negativas no seu inconsciente que vão formando a sua autoimagem.
E a gente vai acreditando que é essas coisas. Então é assim, quando essa segunda camada, que é a autoimagem, entra em conflito com a primeira camada, que como seus pais ou como as pessoas que não precisam de passaporte para a sua vida falaram que você é. Ah, que você é um inútil, que você não serve para nada, que você nunca vai ser nada na vida, que você é um fardo. Volta para a primeira camada e veja como Deus te vê. E aí isso está lá em Gênesis 1:31. Porque Deus, quando foi criando, foi fazendo a criação, durante os 7 dias, ele fazia as coisas e no final de cada dia ele via que era bom. Ele fez depois no segundo dia e via que era bom. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia ele via que era bom. No final do sexto dia, ele olhou e viu o que ele tinha feito. E o que ele fez no sexto dia mesmo, Bruno? Fez nós. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No final do sexto dia, ele olhou e falou, eis que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. E ainda deu um presente, né, no final. E é assim, então quando alguém falar para você que você não é bom o suficiente, quando alguém falar para você que você não é capaz, quando alguém falar para você que você não é digno, que você não vai dar conta, que você não consegue, ou quando você acreditar nisso, olha para Deus e veja que quando Ele te fez, Ele não fez você e falou que era bom, Ele fez você e falou que era muito bom. Então quando as pessoas que constroem a sua autoimagem não colocam as ferramentas ou os instrumentos ou os materiais corretos para ser construída essa autoimagem, volta lá para a primeira e veja o que Deus sabe de você e o que Ele falou a respeito de você. Quando Ele te fez, Ele falou que você era muito bom. Muito bom. Então, quando alguém falar para você que você não é bom, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você é um fracassado, não. Deus falou para mim que eu sou muito bom. Quando Ele me fez, porque Ele não está falando de Adão aqui. Ele está falando de você, irmão. Ele está falando de mim. Ele está falando do Gui, que está assistindo aqui a gente. Ele está falando da Tássia. Ele está falando do Juliano. Ele está falando da Sandra. Ele está falando que quando Ele fez cada um de nós, o que Ele fez era muito bom. Muito bom. E aí você ativa, né, essa segunda camada sua, que é a autoimagem. E você começa a se olhar vendo como uma criação, como um ser, como uma criatura muito boa. Ao ponto do Pai mandar o Filho dele, manifesto aqui na Terra, em carne, para morrer por nós. E pega esse Se nós não fôssemos... E pega esse código. Olha como é só aceitar. É só aceitar essa condição. Por quê? Depois do sexto dia, veio o dia do descanso. Deus fez o homem para desfrutar. É o desfrute. Só que, só aceita, meu amigo, porque se Deus precisasse de palpite naquilo que Ele fez, Ele teria feito você no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Ele te fez no sexto, de uma forma muito boa. Imagina só, o ser humano, né? Por si só. Imagina Deus fazendo lá o sol. Ah, não, Senhor, está muito quente. Ah, não, mas agora está muito frio. Calma, eu estou fazendo. Então Ele não fez você para ficar dando palpite. Por mais que as pessoas falem sobre você, o que Ele disse é soberanidade. Ele é soberano. Então só aceita. Ele fez o melhor. Não por você, mas em você. O melhor está em você. Você é a imagem e semelhança de um Criador. Um Deus criativo. Um Deus com uma imaginação fértil. E olha só, você pode ver, Manuel, as pessoas que prosperam, que tocam terror nessa terra, são pessoas criativas, são pessoas que criam soluções onde envolve ajudar muitas pessoas. São essas pessoas que prosperam e tocam o terror de fato, como verdade. E o ser humano, ele é criativo na essência. Só para você entender, talvez você fale, não acredito nisso, é balela. Vamos trazer lógica. Vamos pensar racionalmente, então. Vamos lá. Uma criança, na sua natureza original,
ela é criativa? Ela tem uma Demais. imaginação? Ela tem uma imaginação fértil? Uhum. Aí você consegue ver a pureza nesse sentido de imagem e semelhança de Deus em um atributo, na criatividade. Só que aí vem o homem mau, que diz lá em Provérbios, que por mais que seja com a maior das boas intenções, começa a tolir. Aqui não, você não pode. Ah, eu quero ser astronauta. Ah, você tá louco? Que astronauta o quê? Vai o quê? Tolindo os sonhos, parando a criatividade da criança, ela deixa de pensar, deixa de ser imaginativa e criativa. Ela vai para a fase adulta com uma imagem formada da segunda camada de identidade sobre o que falaram sobre ela. E veja bem, tudo é como uma musculatura. Por mais que passaram-se vários anos, talvez está nos 30, 40, 50, 60 anos, não importa. É como uma musculatura. Quando você entende, começa a praticar, treinar, isso vai se desenvolvendo de uma forma natural, porque já está em você. Então basta aceitar o quanto antes para tocar o terror nessa terra. Uhum. E que é a confirmação de não só dessa criatividade, mas do poder a nós dado. Porque é fato, e isso é inegável, que a nossa natureza é falha, que somos pecadores, que sem Jesus, sem Deus, não somos capazes de nada, mas Ele nos deu poder. A maior prova disso para mim é quando Jesus diz que aqueles, de novo, começamos lá com Romanos 8, né? 28, falando que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E para amar a Deus, você precisa crer nele, você precisa acreditar nele, né? E aí Jesus fala que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. Então, olha só como que a gente precisa acreditar no nosso propósito e precisa acreditar que mesmo tendo essa natureza falha, pecadora que nós temos, Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu o poder através do seu Espírito Santo, através do véu que foi rasgado quando Jesus morreu e deu acesso direto de nós para o Pai. Ele deu a autoridade para que a gente fizesse obras tão boas quanto as que ele fez e ainda maiores. Isso não é o Emanuel que está falando, isso não é o Bruno que está falando, isso foi Jesus que falou para você, meu irmão. Acredita no que ele falou. Emanuel, aí Fala. vem os religiosos e começam o quê? Colocar peso, colocar julgo, condenação sobre o ser humano, sobre as pessoas que fazem parte daquele ecossistema, daquela bolha. Pô, somos corpo, alma e espírito. E se nós somos corpos, falhar nós vamos mesmo. Só que aí vem Romanos 8:1, que diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação, e nenhuma é nem uma. Nenhuma. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí entra aquilo que eu falei. Você vai errar, só não cometa os mesmos erros. Ande focado naquele que te chamou. Andar segundo o Espírito, para cumprir o teu propósito, para cumprir a tua missão de vida na terra. Aí mas você errou. Aí vem 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que está falando para você fazer? Confessar. Quem que é um religioso, um líder safado para chegar e ficar apontando o dedo na tua cara, colocando um jugo para você travar a sua identidade naquilo que Deus já falou sobre você? Então não aceite. Em Oséias fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E vamos lá para João, né, que você falou, até citou, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela está sim dentro da palavra de Deus, só que se você não extrai os códigos que tem dentro da palavra de Deus, então você fica uma ovelhinha sendo dominada por lobos devoradores. Você deve ser sim um cordeiro, uma ovelha na presença de Deus. Fora isso, meu amigo, você também é leão, assim como Jesus é o leão da tribo de Judá. Então não aceite ser dominado, manipulado, busque a verdade.
E um dos fatores já entraria até na terceira camada da identidade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa maior verdade que vai até te impulsionar para viver uma vida com Deus de excelência, com maior qualidade, essa verdade está dentro de você. É o autoconhecimento. Quem você é? Vamos lá, quais são os seus valores? O teu propósito de vida? O que te move, o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias de manhã? Será que você que está aqui, você já descobriu o teu propósito de vida? Olha só, são perguntas que você não... Se você não busca isso por si só, não mergulha dentro de você, dentro de um autoconhecimento, você não vai encontrar. Que é o Lech Lecha, né? Que Deus disse para Abraão, que é saia para ti mesmo. Na nossa tradução é saia para fora. Mas se você pega o original hebraico, é Lech Lecha. Saia para ti mesmo. Autoconhecimento. Fala, mas olha como se encaixa. Quando Jesus ele se ascendeu ao céu, quem que ele deixou na terra, Emanuel? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, onde ele habita? Em nós? Dentro ou fora? Em toda a nossa identidade. No nosso coração. Dentro. Né? Saia para ti mesmo. Então, quando você olha para você, olha só, e começa a entender, buscando esse autoconhecimento, o próprio Cristo, através do Espírito Santo, já está dentro de você. E olha só como as coisas são invertidas. As pessoas querem buscar as coisas externas, quer que Deus manifeste, que os irmãos ajudem, que orem, que as coisas se voltem para ela. Mas a própria Bíblia diz que do teu ventre fluirão rios de águas vivas. Está tudo dentro de você. E o primeiro passo é você cair para dentro, buscar esse autoconhecimento, que é barrado por muitos religiosos safados. Pessoas que querem se conhecer, querem ir além, são travadas, bloqueadas. E aí você faz uma pergunta, o cara não responde, fica bravo, faz duas perguntas, fez a terceira, ele não tem resposta, vai falar que você é um rebelde que está cometendo pecado de feitiçaria. Quando você falou de confessar os pecados uns aos outros, eu lembrei aqui que no começo você falou também, se juntar Jaguariúna, Paulínia, tudo, não dá os pecados que Davi cometeu, né? E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para quem não sabe, quando Davi se apaixonou, né, por Batseba, que era mulher de Urias, ele mandou Urias para o fronte de guerra para morrer, para ele poder, né, ficar com a mulher dele. E aí quando o profeta Natan chega e põe o dedo na cara de Davi e fala do que ele fez, olha só a reação de Davi, né? Em vez de Davi inventar a historinha, em vez de Davi ficar se revestindo da autoridade que ele tinha de rei de Israel, e, né, quem que é você para vir aqui falar isso para mim? Ele com o coração quebrantado, tem a humildade de reconhecer e de confessar que realmente errou. Exatamente. Isso infelizmente também é uma incapacidade que a maioria de nós seres humanos tem, mas não necessariamente isso não é uma responsabilidade só nossa. Isso infelizmente é uma coisa que o ser humano não consegue fazer por falta de empatia e pelo excesso de julgamento que as pessoas têm em relação a nós. Porque quando confessamos nossos pecados aos nossos irmãos deveriam nos amar como Jesus mandou que a gente amasse o próximo e não julgar e condenar os nossos pecados. Porque o único justo juiz que existe não está aqui no meio de nós. E o dia dele fazer o julgamento ainda chegará. Nenhum de nós é suficientemente capaz para julgar uns aos outros. O que a gente tem que ter é um coração quebrantado, que independente do pecado que você comete, você tenha a humildade para reconhecer, para admitir, né, os seus erros e as suas falhas e confessar ao seu próximo, né, aquilo que você cometeu. Não ficando prisioneiro e adoecendo, né, a sexta camada, né, Bruno? Que é o coeficiente emocional, por conta de coisas mal resolvidas, sentimentos mal resolvidos,
por conta de falta de inteligência emocional, para saber lidar bem com os nossos sentimentos e não se tornar prisioneiro deles, né? Aí vem os religiosos, né, e falam, esse negócio de inteligência emocional é do diabo, isso é invenção do homem. Meu amigo, vai lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Aquilo que está escrito lá há anos, que você não entendeu, não conseguiu passar isso para as pessoas, teve que vir através da ciência, num nome bonito, inteligência emocional, e colocar que é a mesma coisa. Olha só, e conforme você estava falando, Emanuel, as pessoas vão para a igreja, né, todas arrebentadas, feridas, marcadas, manchadas pelo pecado, e eles não dão, os religiosos não se dão o direito da pessoa errar. Ao invés de acolher, abraçar, começa a apontar, a acusar. Coisa que talvez lá no mundo, no meio do pecado, ela não tinha, ela tinha esse acolhimento. Aí que eu entro, aquilo que eu disse, que a religião mata mais que o próprio pecado. As pessoas não conseguem viver de fato um cristianismo. Se intitulam, né, como cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, enfim, se intitulam. Mas se você pega e olha lá na origem, na essência, no livro de Atos, as pessoas não se intitulavam cristãos. As pessoas olhavam e falavam, lá estão os cristãos. Por quê? Eles transmitiam a glória de Cristo, tinham frutos, tinham resultados, eram modelados em Cristo. E eles transpareciam isso, não ficavam se intitulando. Hoje é uma coisa, não, tem que me intitular apóstolo, não, sou querubim, sou arcanjo, sou vice-deus. As pessoas é o presbítero, é o diácono. Né? Para, somos imagem e semelhança de Deus e acabou. Placa de igreja só tem porque juridicamente tem que ter um nome. Na verdade, eu falei isso pro Gui ontem, viu? Quando você entende, vou voltar lá para o Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, o coronavírus fechou a porta das igrejas, mas no final das contas, fechou a porta das igrejas, mas ele queria ativar a verdadeira igreja, que a verdadeira igreja somos nós. A igreja não é um lugar que as pessoas frequentam, a igreja não são 4 paredes, a igreja não é um lugar onde que você vai para encontrar com Deus. Na verdade, Deus está aqui comigo agora, está aí com você, está aqui, e está em qualquer lugar, Ele é onipresente. Então, quando esse coronavírus veio e fechou a porta das igrejas, Ele deu a oportunidade para que a igreja de verdade, que somos nós, fosse ativada. Né? Por isso que eu falei para você, para a gente fazer uma live, para a gente ativar algumas coisas aí nas pessoas que estão nos vendo. Eu fiquei feliz que minha mãe acabou de entrar e está vendo a gente agora. Mas eu queria voltar, só para a gente... porque eu falei, por que você fica fazendo essas coisas com a sua cara, o seu palhaço? Estão tentando fazer um negócio sério aqui com o pessoal e você fica se derretendo todo aí, ó. Isso é quebra de padrão. Tá certo. Você é um subversivo igual Jesus foi? Porque Jesus era subversivo, né? Ele veio quebrar padrão, né? Ele não veio para seguir regra, não. Né? E olha lá só... em Romanos 8... Pode falar, vai lá, manda bala. Não, lá em Romanos 8, 28, quando fala que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu queria fazer as pessoas pensarem sobre o que é amor. E o que é amor de verdade, tá? E eu separei aqui algumas passagens para mostrar que talvez as pessoas achem que amam a Deus. Talvez as pessoas, por muitas vezes, por ir na igreja, ou por fazer oração, ou por fazer um jejum, isso é a prova do amor que elas têm por Deus. Então eu citei primeiro, eu peguei algumas passagens para mostrar primeiro o que é o amor dele em relação a nós, e depois como tem que ser o nosso amor em relação a ele. Show. O primeiro já é acho que o versículo mais conhecido da Bíblia, se não o mais importante, que é João 3,16. Que Deus amou o mundo. Aqui Deus não está falando que amou o homem. Aqui Deus está falando que Deus amou o mundo. Não está falando que Deus amou os cristãos. Não está falando que Deus amou aqueles que acreditam nele. Não está falando que Deus amou aqueles que têm fé.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Vida eterna. Esse é o tamanho do amor de Deus, que entrega o seu Filho para morrer por nós, pecadores, criaturas infiéis, que éramos inimigos de Deus. Ele entrega o seu Filho como a maior prova de amor que ele poderia dar para nós, para que a gente entendesse o tamanho do amor que ele tem por nós. E esse amor fica ainda mais revelado em João, em 1 João 4, quando a gente... E aí tem algumas passagens, vai do 8 até o 16, eu vou dar só umas pinceladinhas assim, ó. Por que as pessoas não conseguem entender, Bruno, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque talvez você ainda não entenda o que é amor. Talvez você nem conheça a Deus, porque 1 João 4,8 já fala: aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Então, as coisas não estão cooperando a seu favor, então talvez você não conheça a Deus, ou talvez você não ame a Deus. Né? Porque se você conhecesse a Deus e soubesse que Ele é amor, você saberia que amar a Deus faria com que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Né? E aí, Deus se manifestou através do seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Né? Aí depois, lá no versículo 11 fala: amados, olha como ele se refere a nós. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aí entra um negócio, né, Brunão? Por muitas vezes as pessoas acham que amar a Deus é só na vertical. Quando, na verdade, o amar a Deus, ele é na horizontal. É por isso que a cruz é o sinal da perfeição. Porque, amados, se de tal maneira Deus nos amou para dar o Filho dele para descer na terra, e para que todo aquele que nele crê só vai ao Pai através de quem? Daquele que desceu, e só vai subir ao Pai quem acreditar em Jesus. Mas enquanto isso, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então Deus amou nós de tal maneira que mandou Jesus para morrer por nós. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas enquanto isso, devemos também amar uns aos outros. Então é por isso que a cruz... como a ti mesmo. Exatamente. Olha só, se você não ama o teu próximo, você não se ama. E aí mais uma coisa para você buscar o autoconhecimento, se entender, se conhecer. Isso gera empatia com as outras pessoas. Porque se você se conhece seus pontos fortes, suas fraquezas, suas limitações, então o julgamento, naturalmente, ele já abaixa. E olha só, quando estávamos falando, né, dos religiosos safados, aí, vamos usar esse termo, como que eles agem? Quanto mais eles prendem pessoas dentro de igreja, dentro do templo religioso, jogando compromisso, que ela tem que ficar de segunda a sexta na igreja, domingo cedo e à noite e à tarde, o tempo todo dentro do templo, envolvida nas coisas da obra, isso é bom, Só que essa pessoa não consegue ser igreja. E ser igreja não é dentro de quatro paredes, é lá fora, é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É na horizontal. E as pessoas ficam verticalizando aquilo que sabemos que aconteceu lá em Babel, né? Deus confundiu todas as línguas porque eles queriam verticalizar uma coisa que sempre foi para ser na horizontal. E nosso Deus, Jesus, ele é tão gentil. E aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Ele bate, ele não chega arrombando, ele não chega entrando. Olha o livre-arbítrio aí. Ele não mete o pé na porta, não dá voadora, né? Exato, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, olha a gentileza, e abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha a gentileza, os princípios aí. Se o próprio Jesus cumpre os princípios, por que você quer ficar vivendo por regras? Regras só vai te aprisionar. Quebre todas as regras possíveis, principalmente regras impostas por líderes religiosos, mas não quebre princípios, pois é isso que te vai levar a ter uma vida abundante, a salvação, que é de graça, que por mais que nós fazemos, não somos merecedores, não é por obras, mas é por fé. Então não se apegue a esse tipo de coisa, mas viva de propósito aqui nessa terra. Vou dar mais uma pinceladinha. Olha só, para você que se acha incapaz de amar, para você que por muitas vezes foi ferido e criou um bloqueio para o amor, 1 João 4,12 fala que quando você começa a se amar e você ama o seu próximo, Deus não só permanece em nós, mas o seu amor em nós é aperfeiçoado. Pega a profundidade desse versículo, irmão. Se você amar o seu próximo, você imagina o tamanho do amor de Deus? Nesse versículo está falando que se você amar o seu próximo, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em você. Então, olha a importância da gente amar o nosso próximo, essa horizontalidade do amor. Porque a partir do momento em que a gente ama o nosso próximo nessa horizontalidade, aquilo que vem dele potencializa dentro de nós. Explode como uma ogiva nuclear, não é, Brunão? E flui como um rio de águas vivas dentro de nós. E aí, quando foi falado lá em Romanos, que Deus não nos colocou espírito de escravidão, no versículo 13 aqui de 1 João 4, ele vai falar qual é o espírito que ele colocou em nós. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu espírito. Então, parceiro, nós somos filhos de quem? De Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Pai da criação. Deus é o Alfa, é o Ômega. Deus é o princípio, é o meio, é o fim. Deus é tudo e mais um pouco. E Ele, cara, não te deu espírito para você ser escravizado, nem para você ser dominado por nenhuma crença e nenhuma bolha. Deus deu o espírito dele para você. Vamos para a então, promessa? quando você se apodera desse espírito, ou você vai continuar sendo dominado por tudo e por todos e qualquer um. É ou não é, Bruno? E vamos para a promessa? Vamos lá, para Atos? Vai lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Que refere lá a Pentecostes. Mas o que fala? Eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo na sua vida também vem o poder. Só que é para quê? Para ficar falando em língua, só isso, ficar dentro da igreja demonstrando? Não. E ser-me-eis testemunha. Olha aí, ó. Em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia. Ó, olha a horizontalidade da coisa fluindo aí. Então tem um sentido, tem um propósito. Passou disso, esquece, não está dando fruto, tem alguma coisa errada. É isso aí. E é assim, tudo isso que eu falei do amor de Deus, e que no final das contas, Deus não só nos deu do seu Espírito, Deus mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, como Ele nos deu o amor dele, e o amor dele em nós se aperfeiçoa, só que a gente, de novo, os religiosos querem que você acredite que Deus faz acepção de pessoas. Ah, não, mas se a pessoa X não é da sua religião, ou se ela usa roupa tal, ou se ela não segue determinadas regras, então os religiosos querem que você se afaste do seu próximo, não querem que você se una ao seu próximo. E aí, os últimos versículos que eu trouxe aqui para finalizar essa live, mas se der tempo nós vamos continuando, né? São os 2 mandamentos que Jesus trouxe para nós.
Porque vamos voltar lá para o primeiro que começamos essa conversa. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é amar o seu próximo. Entenda isso. Pega esse código. Pega esse gatilho. Deus quer que você ame o seu próximo. Deus quer que você vá por todo mundo amando o seu próximo, pregando o evangelho. Mas se você não consegue amar a Deus, e por isso que você não consegue entender que tudo coopera para o seu bem, é porque você não entendeu o amor dele em relação a você, e agora eu vou mostrar o amor que você tem que ter por ele. Vou perguntar para você, Brunão. Jesus deixou, quando os escribas, os homens da lei, perguntaram para ele, então quais são os mandamentos? Quais foram os 2 mandamentos que ele deixou para nós, Brunão? Ele resumiu os mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre nesses 2 mandamentos. Agora eu vou ativar até você, Brunão. Bora. Vem comigo. Vem Vamos comigo. lá. Marcos 12. Marcos 12, 30. Por que as pessoas não conseguem amar a Deus do jeito que tem que amar? Marcos 12, 30 fala assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Alma, leia-se emoções. Vamos lá. Então, olha lá. Eu fiz com o Guilherme isso ontem. Imagina que você está enchendo uma bola. Que você está dando aquela bomba, que você está com a bomba de encher a bola. Ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento, de tudo da sua plenitude emocional, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é amar a Deus. Ó, porque quando você ama a Deus... Vai transbordar, exato. Não tem como não transbordar. E, cara, quando as pessoas simplificam e falam que ama a Deus sobre todas as coisas, no final das contas fica uma coisa meio simplista. Eu adoro esse versículo de Marcos 12, 30, porque ele fala, cara, que não é um amor sobre todas as coisas. Não, você tem que amar com tudo que você tem, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E a partir do momento em que você consegue amar a Deus dessa maneira, Jesus ainda fala, o outro mandamento é parecido com este, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você experimentar esse amor, essa grandiosidade desse amor, imagina, cara, você amar alguém com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, isso transborda, não cabe dentro de nós, ou não é, Brunão? Transborda e você faz a diferença. Só que entenda que não é você ficar carregando pessoas que não querem mudança, não é você carregar pessoas que não querem transformação. Mas tem pessoas querendo, tem pessoas sedentas, só esperando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Então é assim, esse tempo de coronavírus, no final eu vejo muita gente, e aí eu evito, né, deixar o meu cérebro pegar esse viés cognitivo negativo, e quando a gente faz isso, a gente deixa se levar sempre pelo lado negativo das coisas. Pelo contrário, cara, a verdade, e a única verdade que importa, e a única verdade que liberta, é aquela que está na palavra de Deus. Então, se está escrito, cara, lá em Romanos 8, 28, parceiro, que todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, e já que está falando que é tudo, o coronavírus também veio para cooperar para o seu bem, irmão. Ele também veio para cooperar para o seu bem. Você não consegue entender isso? Você não conseguiu ainda captar? Então, ou você não crê, ou você não ama a Deus. Para encerrar, 20 segundos, vamos agradecer o pessoal. Manuel, faz considerações. Consideração não. Despede da galera aí, 15 segundos.
Ama a Deus sobre todas as coisas, mas saiba que amar a Deus é amar o seu próximo, parceiro. Aí sim, você vai entender. Viva quem você nasceu para ser e não